Estamos dando início, então, à nossa entrevista com o Caio César Klein, diretor executivo da ONG Somos, advogado, mestre em ciências criminais e doutorando em saúde coletiva aqui em Porto Alegre. Tá? Essa é uma entrevista que a gente marcou, agendou para a disciplina de Direitos Humanos do curso de Direito da Universidade La Salle. Caio, muito boa tarde. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigado por nos ajudar aqui com a nossa atividade. A gente está numa expectativa gigantesca, uma ansiedade assim que está tirando o sono de todo mundo para a gente conseguir dar encaminhamento desse trabalho, né? Ele foi proposto pela nossa professora, a doutora Renata Costa, né? E a gente tem um pequeno roteirinho aqui, né, com algumas perguntas em que a gente busca entender, né, o nosso trabalho é esse, busca entender, dentro dos direitos humanos, aquilo que é violado na comunidade LGBT, né, aquilo que vocês entendem, né, na ONG, que vocês conseguem observar, entender e dar um encaminhamento no atendimento às pessoas que buscam vocês para alguma assistência. Tá? Inicialmente, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Qual é o tempo de vida que a ONG tem? Há quantos anos a ONG existe? Qual é o tipo de assistência? Quais são os serviços que são prestados pela ONG, né, nesse momento lá? Tá certo. Obrigado, Everton, e obrigado pelo convite, né? E dou meus cumprimentos a todo mundo que vai acompanhar esse vídeo posteriormente. Que bacana que existe uma iniciativa assim, né? Dentro da Faculdade de Direito, especialmente. Os cursos de Direito, muitas vezes, são bastante engessados quando a gente fala de direitos humanos, né? Os direitos fundamentais. Então, iniciativas desse tipo são sempre muito interessantes. E de onde eu falo, né, do trabalho que eu venho desenvolvendo, isso é bastante caro, bastante importante para mim. Eu já fui um aluno da Faculdade de Direito que não me enxergava muito dentro do curso, justamente por conta do currículo, né, ser muito técnico e ter pouco espaço para esses momentos de reflexão, e justamente isso é uma das coisas que me trouxe para o trabalho que eu desenvolvo hoje em dia com o terceiro setor, com organizações não governamentais. Especificamente sobre a Somos, né? A Somos é uma ONG, é uma organização da sociedade civil, seja o que a gente chama de terceiro setor, né? Não é o mercado, não é o Estado, é algo privado que tem finalidade pública, e é uma organização que trabalha com dois públicos principais, que são pessoas LGBT ou LGBTI, a sigla também é algo que a gente pode discutir no decorrer do nosso encontro, né? Algo que se modifica. Mas então a Somos trabalha com a população LGBTI e com pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, em 21 anos de trabalho, né, a Somos teve fundação no dia 10 de dezembro de 2001. Nesse tempo, a gente desenvolveu já uma série de projetos, de iniciativas voltadas para esses dois grupos e para as intersecções entre esses dois grupos. E aí é interessante a gente observar que no Brasil os movimentos sociais de pessoas LGBTI muitas vezes estão ligados ao movimento de combate à epidemia de HIV/AIDS. A resposta à epidemia de HIV/AIDS no Brasil, ela foi bem sucedida, do nosso ponto de vista, por duas questões. A primeira, forte investimento público através do SUS, e a segunda, trabalho conjunto com a sociedade civil. Então, muitas organizações sociais, ONGs, de pessoas LGBTI também trabalham com temas de saúde, né, de combate ao HIV. Então, dentro da Somos, nessas 2 décadas, nós tivemos muitos projetos no campo da saúde, de promoção da saúde, e principalmente numa perspectiva que a gente segue trabalhando, que é a de que a resposta da sociedade civil é diferenciada da resposta do Estado. E a sociedade civil, ela tem um local de onde ela pode falar com a sociedade que é diferente daquele do Estado. Então, um exemplo muito usual disso são campanhas, né? Campanhas sobre HIV, por exemplo.
O Estado ele vai ter uma fala institucional, né, uma fala oficial, que muitas vezes no seu discurso não atinge as pessoas, né, não atinge as pessoas na sua complexidade, nas suas diferenças. Então, a sociedade civil ela pode ocupar esse espaço, né, e de desenvolver um trabalho que consegue chegar mais em grupos específicos. Então, no campo da AIDS, por exemplo, a gente pode formular uma campanha que fale especificamente para mulheres trans e travestis dentro da realidade delas, né? É um pouco do papel que a gente acredita que é da sociedade civil, das ONGs, né, nesse campo. Então, a AIDS, a promoção de saúde sexual e reprodutiva, é um grande leque de trabalho da Somos, e nesses 20 anos, os projetos normalmente foram vinculados ou ao desenvolvimento de metodologias de prevenção através do discurso, através de práticas artísticas, do cuidado de si, né? A gente trabalha muito na perspectiva do que a gente chama de prevenção programática, né? Que a gente pensa que as pessoas acabam muitas vezes ficando vulneráveis ao HIV por conta do seu entorno, né? Então, por exemplo, um jovem gay que não tem espaço para assumir a sua sexualidade dentro de casa, ele vai ter outras práticas sexuais que acabam colocando ele mais em risco do que um jovem heterossexual, que pode falar sobre as suas parceiras com a família, né? Então, esse contexto, ele pode ser bem explorado quando a gente pensa um projeto de intervenção. Mas para não me alongar muito nessa primeira parte, então, saúde é um campo fundamental da nossa atuação, né? Acesso à justiça também sempre foi um ponto bastante explorado, especialmente na primeira década, né, de trabalho da Somos, quando a gente estava num outro cenário de acesso a direitos, onde tudo era judicializado. Hoje em dia, muitas das demandas podem ser feitas de forma extrajudicial, a gente pode também, daqui a pouco, falar mais sobre isso. Nesse campo de acesso à justiça, a gente também está falando de assessoria, né, e de atendimento sociojurídico, ou seja, proporcionar um espaço de atendimento para as pessoas para que elas possam conhecer os direitos delas, né? Então, atualmente, a gente, na ONG, está organizado em equipes por temas, né, núcleos temáticos, então pessoas que trabalham com ações de comunicação, né, que também fazem parte da formação da ONG, né, tanto que o nome completo da ONG é Somos Comunicação, Saúde e Sexualidade, a comunicação sempre foi algo bastante importante para a gente. Um núcleo que discute questões mais jurídicas, né, de advocacia administrativa, perdão, advocacia estratégica, né, pensar causas estratégicas. E a gente tem um número bem grande de pessoas que trabalham conosco em um serviço de atendimento que funciona de segunda a sexta na sede da ONG, que é um serviço de portas abertas, que é justamente nesses moldes de que qualquer pessoa da comunidade LGBT ou pessoas vivendo com HIV/AIDS podem ir até a ONG para serem atendidas pela equipe. A equipe é interdisciplinar, vai ter gente de várias formações diferentes, que vão proporcionar um acolhimento com essa pessoa para a gente justamente poder identificar o que na vida daquela pessoa a gente pode incidir, né? Às vezes a pessoa chega com uma demanda pontual lá e descobrindo a história de vida dela, a gente descobre que a gente teria outras questões para incidir ali, né? Então, de forma geral, assim, o trabalho está organizado dessa forma. A gente tem a ONG hoje em dia, felizmente, aberta de segunda a sexta, né, algo que muitas vezes as organizações não governamentais não conseguem fazer, né, a gente consegue ter equipe para ter a ONG aberta todos os dias da semana, nesse nosso serviço de atendimento, além de outros projetos específicos, né. Então, hoje temos um projeto que já está indo para o 4º ano de desenvolvimento, que é um projeto voltado para segurança pública e sistema prisional, um projeto bastante pioneiro da ONG. Então, se vocês tiverem interesse, a gente pode falar um pouco mais sobre o projeto Passagens, né, que é essa nossa iniciativa no campo do sistema prisional.
Sim. Então, de forma geral, assim, nesses 21 anos, teve muita coisa, né, que aconteceu na ONG, mas são as nossas principais frentes de atuação. Certo. Caio, eu já vou entrar na questão de alguns campos de direitos que a gente mais ou menos desenhou e tem aqui no roteiro, mas antes da gente começar a entrar nesses campos, quantas pessoas mais ou menos hoje estão sendo assistidas pela ONG? Nos mais diversos campos, seja no jurídico, no psicológico, na saúde, na comunicação, enfim, de tudo que a ONG tem hoje, quantas pessoas mais ou menos vocês estão atendendo ou já atenderam? Vocês têm esse número mensurado? Eu peço desculpas, Caio, por interromper rapidinho, mas até para complementar essa pergunta do Everton, que a gente imagina que com 20 anos, quase 21 anos de atuação, não se tem um número concreto de pessoas assistidas, mas a nossa intenção com essa pergunta é saber da atuação, o quanto a Somos atinge no público que ela atua. Se atua no estado ou se atua no país inteiro, como que isso funciona? Isso. É difícil estimar um número absoluto, né? A atuação da ONG, no geral, é uma atuação local, né? Porto Alegre, região metropolitana. Mas algumas das nossas atividades, por exemplo, ações de advocacy, são ações de nível estadual ou mesmo de nível nacional. Né? Quando a gente participa, por exemplo, de conselhos de direitos, né? Atualmente eu sou o presidente do Conselho Estadual LGBT, que é um conselho que abrange todo o estado, formado por ONGs e por órgãos do governo, né? A gente entende que isso é uma atuação de nível estadual. A gente também faz parte do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um conselho de direito ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, que é o atual Ministério da Família, da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, a gente entende que é uma ação de advocacy de nível nacional. Mas, em relação ao número de pessoas atendidas, é bastante difícil dar um número do período todo, né? Por exemplo, quando eu entrei na ONG, há uns 12 anos atrás, eu era estagiário de direito, a gente tinha um projeto de assessoria jurídica, né? Justamente como eu falei, uma época em que quase tudo precisava ser judicializado, né? A gente chegou a ter 150 processos ativos ao mesmo tempo, né, 10 anos atrás. Né? Hoje, nesse serviço de atendimento que a gente presta, é um serviço que a gente, nos moldes em que ele está hoje, a gente iniciou em março de 2021. A gente está indo para 2 anos do serviço nesse formato, né, que a gente concebeu. Nesse período, como eu falei, é um serviço de portas abertas, né? Sob demanda, a pessoa chega lá e é atendida ou é encaminhada por outros serviços, por outras ONGs ou pelo Estado. Cada usuário recebe um prontuário, né? É aberto um prontuário. O modelo de trabalho é inspirado na saúde da família e comunidade, né? Que é um modelo de trabalho do SUS. Então, cada usuário tem um prontuário e cada vez que o usuário vai lá ou recebe um atendimento, é feita uma evolução naquele prontuário. Então, a gente vai ter usuários que foram lá 1, 2, 3 vezes, tiveram a demanda resolvida e não voltaram mais. Ou a gente vai ter usuários que semanalmente estão lá indo em grupos, ou semanalmente vão para acompanhamento psicoterapêutico, ou volta e meia estão lá por outras demandas, que vão ter, sei lá, 20 evoluções, 20 passagens pela ONG. Né? No total de usuários com prontuários abertos, a gente já passou de 500 nesse período. Então, é difícil estimar, além deste número de atendimentos, as outras pessoas que são atendidas. Né? Por exemplo, no projeto Passagens, este projeto no tema do sistema penitenciário, a gente vai ter um número bem relevante de pessoas em privação de liberdade que já passaram por alguma atividade do projeto, ou de servidores públicos que passaram por capacitações do projeto. No último período do projeto, que foi de outubro de 2020 até o momento, a gente já passaram por cursos da Somos mais de 1.000 servidores públicos em diferentes estados do Brasil, né? Cursos assíncronos. Então é bastante complexo estimar um número, assim.
Mas se eu for te dar um número de usuários que frequentam a sede da ONG, atualmente está em torno de 500 pessoas. Assim. Claro que elas não vão todas ao mesmo tempo, né? Mas elas têm esse fluxo assim, de ir buscar um atendimento, ficam um tempo sem ir e volta, né? Justamente o que a gente proporciona é um espaço de acolhimento para essas pessoas.